No Produtor Quer Saber de hoje, nós vamos falar sobre o zoneamento agrícola de risco climático. Para isso, nós convidamos o coordenador-geral de risco agropecuário da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Hugo Borges. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Hugo, vamos primeiro esclarecer o que é esse zoneamento, né? Dar uma ideia sobre o que é e qual é a importância do uso desse zoneamento de risco climático. Perfeito. Zoneamento agrícola de risco climático, né? É uma palavra grande, né? A gente simplifica ele em ZARC, né? Que são as iniciais de zoneamento agrícola de risco climático. E a palavra zoneamento, ela significa demarcar uma área. Seria delimitar uma área e, no nosso caso, é delimitar uma área de acordo com o risco climático a qual ela está envolvida, né? Então, esse zoneamento, a metodologia é uma metodologia antiga, né? Só que no Brasil ele foi implantado há 20 anos atrás. Na safra 16-17, completou-se 20 anos da primeira publicação do zoneamento. O que é? É a indicação de datas de semeadura de acordo com as zonas. Quando a gente fala de zona, a gente fala de município e cultura também. Então, é indicar qual a data ideal para o plantio, no qual a lavoura vai estar exposta a um risco menor, né, por município e por cultura, né, para o Brasil e para diversas culturas, né. Hoje já são mais de 40 culturas que estão abrangidas nesse zoneamento. Agora, nós tivemos um vácuo aí, né? Só para nós entendermos o que mudou, o último que teve levantamento, o zoneamento, foi em 2012. O que mudou? Então, até 2012, existia uma metodologia que ela era desenvolvida pela Embrapa, ela é desenvolvida pela Embrapa, e o Ministério da Agricultura ele contratava uma empresa terceirizada para executar os estudos e nos fornecer resultados de datas de semeadura por município e por cultura para diversos estados do Brasil, né, unidades da federação. Em 2012, o contrato com essa empresa terceirizada ela encerrou e nós tivemos um vácuo de 2012 a 2015, que a gente foi tentando refazer essa parte de licitação, mas teve várias questões burocráticas, né, que não permitiram a gente chegar até o fim desse processo. Então, nós chamamos a Embrapa para poder nos auxiliar também na operacionalização desses estudos. Até então, a Embrapa tinha um papel na parte metodológica, que seria o quê? Dizer qual que são as características que as culturas necessitam para se desenvolver e ter uma produção adequada em cada região. E aí nós convidamos a Embrapa em parceria para que a gente pudesse chegar a datas de semeadura, operacionalizar o estudo que era realizado pela empresa terceirizada. E desde 2015 a Embrapa está nos auxiliando nesse trabalho. Agora, é importante como é que funciona essa questão de metodologia, né, para se descobrir, porque é importante fazer esse zoneamento com esta frequência, no caso, realmente fazer com uma frequência lógica, porque o cenário muda, a tecnologia muda e o clima também. Isso tudo são variáveis que entram no estudo? Sim, todas essas variáveis, tanto o solo quanto a cultivar, as novas cultivares que são desenvolvidas. Entrando mais na parte metodológica mesmo, essa parte metodológica ela vai definir quais são os parâmetros de cada cultura, né? Esses parâmetros eles vêm da pesquisa. Então a pesquisa ele consegue identificar no campo, por exemplo, vamos citar o exemplo a cultura da soja, qual que é a necessidade hídrica da cultura da soja no período inicial, no período de enchimento de grãos. Então a pesquisa consegue nos dizer isso através do indicador chamado KC, né, que é o coeficiente de cultura. Se você tiver a informação histórica de quanto que choveu, por exemplo, nas estações climatológicas, e sabendo a demanda da cultura, então você consegue identificar se historicamente aquela cultura ela foi bem naquela data, naquele local, naquele município, naquele estado. Agora, com a mudança até de áreas, geograficamente, novas fronteiras agrícolas foram abertas, tudo isso foi sendo incorporado nesse zoneamento com esses estudos? Sim. À medida em que o estudo ele é revisado, são inseridas novas informações de questões pluviométricas, né, de chuva captadas nas estações climatológicas e também de cultivares adaptadas, né? As cultivares elas também compõem as indicações do zoneamento, né? Seria a forma de aplicar a tecnologia das novas cultivares. Uma cultivar, para ela estar indicada no zoneamento para uma determinada região,
ela precisa estar registrada no Ministério da Agricultura, no Registro Nacional de Cultivares, e todas essas informações das características técnicas e adaptativas das culturas, elas são inseridas também no estudo. E quais são as implicações, qual é o uso prático do zoneamento agrícola para o produtor entender por que é necessário se ter esse levantamento e o que ele serve de base dentro das políticas agrícolas do país? Primeiro, é importante o produtor ele seguir esses indicativos do zoneamento, porque se ele estiver plantando de acordo com a data que é indicada, ele estará exposto a um menor risco de ocorrência de algum evento climático adverso, né? E segundo, na parte legal mesmo, na parte normativa, ele precisa seguir os indicativos do zoneamento. Quando eu falo indicativos, eu falo data de semeadura e falo também qual a cultivar indicada e qual o solo indicado para cada região, para que ele tenha acesso aos programas de garantia. Programas de garantia é o Proagro, né, que é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, que é um seguro também, que o produtor pode ter acesso, tanto o Proagro Mais, que é o da agricultura familiar, como o Proagro tradicional, e também o PSR, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Para ele ter acesso a esses programas e ser indenizado em caso de sinistro, ele precisa seguir os indicativos do zoneamento. Isso é importante, então, plantar na janela certa, justamente para ele ter uma segurança. Perfeito. Plantar na janela certa e plantar a cultivar também, que está indicada no zoneamento. Então é importante o produtor buscar essa informação. Isso, é muito importante. Essa informação ela é publicada oficialmente no Diário Oficial da União. Para safras anuais, ele é publicado todo ano. E para safras, para as culturas permanentes, ele é publicado assim que há uma revisão dos estudos. Então, para essas culturas anuais, a gente acaba de desenvolver um aplicativo no site do Ministério da Agricultura que chama-se Painel de Indicação de Riscos. É uma forma do produtor, uma forma interativa do produtor conseguir identificar qual a data de semeadura ideal para ele, no município que ele está, na cultivar que ele vai plantar e no solo que ele tem na propriedade dele. Então, é bem interativo o sistema, é bem fácil de identificar essa data de semeadura. Hoje é importante isso, como tem algumas regiões onde se consegue fazer uma segunda safra, né? É importante ele entender isso, porque se ele passar do ponto, ele acaba perdendo vantagens em relação a essas políticas agrícolas. Isso, com certeza. Principalmente em locais onde se tem duas safras, né? Que normalmente o pessoal planta soja e depois vem com o milho segunda safra, é muito importante você enquadrar na janela da soja. O produtor costuma tentar sempre enquadrar no início da janela do zoneamento para que ele também consiga enquadrar na janela do milho segunda safra que vai ser plantado ali a partir de janeiro, fevereiro, né? Na maioria dos estados que trabalham com o milho segunda safra. Que geralmente um erro aí ele consegue ter problemas climáticos sérios, né? Com veranicos, ou excesso de chuva. Então esse é importante para o produtor ter essa informação corretamente e um auxílio técnico, uma assistência técnica na hora de fazer isso? Isso. Além de correr o risco climático mesmo, de estar plantando numa janela onde a exposição ao risco será maior, ele também corre o risco de não ser indenizado no caso de uma perda, de um sinistro lá na frente que ele venha a dar entrada junto a uma seguradora privada ou até mesmo junto ao governo, no caso do Proagro. Agora, com toda essa evolução tecnológica e até uma melhoria na própria metodologia, vocês identificaram muita diferença entre os levantamentos anteriores? Quer dizer, existe uma diferença substancial, de acordo com a tecnologia do avanço, de um zoneamento para outro? Nós implementamos agora um novo formato de mostrar essa data de semeadura, né? Até 2015, nós indicávamos apenas uma janela de semeadura, que a gente chama essa janela para um risco de 20%. E agora, com essa nova metodologia que a Embrapa está nos auxiliando a desenvolver, além de indicar a data de semeadura para o risco de 20%, nós também estamos indicando para o risco de 30% e para o risco de 40%. Então, naturalmente, houve uma alteração em relação ao zoneamento que era publicado só em relação ao 20%. Em alguns locais teve uma extensão da janela de semeadura, só que essa extensão ela foi estratificada por risco, né? Em outros locais onde você tinha uma janela que ela já estava estanque ali há algum tempo, esse risco foi estratificado ali dentro de 20%, 30% e 40%.
Então, nós temos diversas situações que ocorreram nesse novo formato. Mas locais onde a agricultura já está consolidada, municípios, as datas elas modificam um pouco, entendeu? Como você trabalha com série histórica de 30 anos, no mínimo 15 anos, quando você incorpora 2 ou 3 anos de informações climáticas ali, a data de semeadura ela altera pouca coisa, porque a gente trabalha com decêndio também, não? Que são períodos de 10 dias. Aí muda, faz a diferença, né? Mas é importante fazer esse levantamento e vocês ampliam. Como é que a Embrapa adotou essa metodologia? Agora vocês estão fazendo tudo com a Embrapa. Ela coloca os técnicos a campo para fazer esse trabalho? Perfeito. Também é uma implementação que nós estamos fazendo no zoneamento, que a gente está chamando de validação externa. Até então, o estudo ele era desenvolvido num laboratório, né, com as informações climáticas de mais de 3.000 estações espalhadas no país, e você tinha um resultado do cruzamento dessas informações das estações. E agora o que a gente está fazendo, né, em parceria com a Embrapa? Nós, de posse desses resultados, a gente marca reuniões locais e faz o que a gente chama de validação externa, que é conferir a informação que o laboratório nos forneceu, o que o modelo nos forneceu de data de semeadura, com a realidade do campo. Então a gente chama cooperativas, técnicos, assistência técnica, produtores, para apresentar uma prévia do resultado, para ver se aquilo ali está aderente à realidade. Tá certo. Coordenador-geral de Risco Agropecuário da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Hugo Borges. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber.